quadrinhos, vai ter uns quadrinhos. São todos de fora. Todos profissionais do mercado, inclusive internacional. Na França, tudo. Todo mundo trabalhando direitinho. A IEC está financiando a primeira fase. A gente está sendo bem discreto, porque tem que ser em relação a esse trabalho, né? Mas no dia 13 vai ficar mais claro, até para eles. Agora o tema entrou. Foi ótima, né? Ela teve bastante referência. Acho que está na hora, né, Rosa? Foi bem bacana mesmo. Então a coisa está funcionando. Não, e o Valdo está por trás disso, a Chantal está, o próprio Balzac está. Então acho que tem uma equipe aí ajudando que é bem fora de série. Que legal, que legal. Vem, o negócio está funcionando. Ah, será ótimo se ele puder vir. Ele tem interesse pela temática, né? Puxa, que bom. Então, ele é da França, né? Ele tem tudo aqui. Rosa, vai sair o livro agora da Lília Junqueira, Balzac para sociólogo, lá pela universidade. Balzac para sociólogo, porque ela é socióloga, ela é do doutorado da sociologia lá na Universidade da Paraíba. Fantástico, fantástico. Eu vou fazer o prefácio. Ela fez uma pesquisa muito. Sim, ela compõe a nossa equipe, ela é consultora. A Nina Rosa também está como consultora. Tem que dar um ok. Tertúlia. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 23 máximos. O tema, potencial autorreciclogênico, e foi elaborado segundo a especialidade autorreciclologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malu Balona. Malu Balona, ela é reeducadora autodidata brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. Tenepsista desde janeiro de 1995. O potencial autorreciclogênico é a capacidade inata de a consciência intermissivista autolúcida, homem ou mulher, cosmoética, determinada, proativa, naturalmente automotivada pela autopesquisa crítica, mergulhar de modo inegóico na intra- e extraconsciencialidade em busca de pistas para autorrenovação temperamental benigna, com mega foco para psíquico interassistencial, identificando, superando e removendo óbices autoevolutivos rumo à autodesperticidade. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal autorreciclogênico, o mater pensene da autorremissiologia, a autopensenização autocuroterápica, a retilinearidade ortopensênica, a linearidade autopensênica aplicada à autorreciclagem, o arco voltaico crânio-chacral, aliviador das pressões holopensênicas. Na fatologia, as autopotencialidades ociosas, a ressex superficial sem chegar ao âmago da intraconsciencialidade, a autopredisposição notória às viradas autoevolutivas críticas, a automotivação pela recim. O ponteiro da consciência guiado pelo norte da interassistência, a recim autolúcida propiciando a comunicação retilínea, a vontade sincera de acertar o passo evolutivo através da autorrecim cotidiana,
a alta capacidade cosmoética decisória, a autorreciclogenia técnica contínua, fixando a conexão com as centrais extrafísicas, o valor da tridotação consciencial aplicada e a conquista da autossuficiência evolutiva crescente. Na parafatologia, o irrompimento das potencialidades autoparapsíquicas a partir da recim, o autoparabanho confirmatório reconfortante nas decisões recinológicas cruciais, a mobilização básica de energias, recurso indispensável ao processo recinológico, a assistência recebida do amparo extrafísico sempre dependente do nível de recim do assistente, o epicentrismo parapsíquico autolúcido consolidando as autorrecins, a vivência autorreciclogênica do tenepsismo 24 horas. Na remissiologia, nós destacamos autoajuste fino, autorremissão avançada, reciclagem do temperamento, reciclogenia, uróboro introspectivo. As consciências intermissivistas ousadas e cosmoéticas explicitam o próprio potencial autorreciclogênico ao priorizar a autoconfrontação crítica com vistas à renovação autotemperamental. Você está satisfeito com o nível da própria reciclogenia? Como tem aplicado esse recurso autoevolutivo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Decisão, ressex, mudança, lucidez, autocura, mega foco, capacidade, habilidade, renovação, habilitação, para profilaxia, predisposição, reconciliação, autossuperação, autodiagnóstico, intraconsciencial, autorreciclologia, autoconfrontação, heteropotencialidade, autoconsciencioterapia. Malu, a pergunta clássica que você já conhece, né? O que não quer calar é o que te levou a fazer esse título de verbetes e os bastidores também da elaboração do verbete, que a gente gosta sempre de saber, se você puder contar. Pois não. Rosa, muito obrigada. Boa tarde a todos, aos teletertulianos primeiro, aos paratertulianos, os colegas tertulianos aqui presentes, a mediação da professora Rosa Nader, a nossa equipe técnica, Christian, e o nosso outro colega que está ali trabalhando para que essa informação chegue até onde vocês estão. E o que eu posso complementar, Rosa, a respeito desse potencial, é que às vezes a gente vê o potencial autorreciclogênico ativo, e às vezes você vê um potencial autorreciclogênico que não está ativo. A pessoa tem potencial para ir muito mais longe e não vai. Então, esse é da autorreciclogenia e é um tema central homeostático, mas cabe chamar essa atenção. Há pessoas com grande potencial autorreciclogênico que, se elas fizessem aquele movimento, elas estariam no uso do limite de suas habilidades, o que é sempre o ideal, porque a nossa PROEX, pelo menos no meu entendimento, ela está naquele limite do desafio da automotivação que a pessoa precisa. Quem fica além ou aquém, quem fica aquém da linha do desafio, fica na zona de arrebentação no mar. Então, ela só leva caldo e ela não ganha, não tem lucro nenhum com a posição. Se você não faz o movimento da autorreciclogenia, você fica levando tiro dos dois lados, como se diz. Então, eu quis explicitar o fato de quando esse potencial autorreciclogênico ele é utilizado em cima do lance, até acho que tem uma expressão aqui que fala disso, né? Em cima do lance, deixa eu ver se ela está aqui. Não, é uma expressão até em latim bem interessante, que quer dizer em species moment, ela é justamente sobre isso, em cima do lance. A pessoa está sempre procurando uma forma de sair da acomodação. Ela não espera crises, ela provoca crises. Agente de crises.
Então, o potencial autorreciclogênico ativo é de quem é, além do agente retrocognitor, o agente das crises. Ele mesmo cria os seus desafios, ele mesmo está sempre um passo além. Então, eu noto que vale a pena a gente discutir isso aqui, porque o atributo da coragem evolutiva, o atributo do arrojo, da ousadia, do bem-estar íntimo, do estar à vontade no processo da reciclagem, ajuda demais. Bem, então vamos lá começar as perguntas dos teletertulianos. A hora que vocês quiserem, é só afirmar aqui. Mas vamos começar pela teletertuliana aqui. A verbetógrafa professora Malo, Estrangeirismologia, página 6, terceira linha. Quais as principais causas do surgimento do mau hábito medroso do Filandus? Não sei se fala assim. Filandus. Da autopesquisa. Tá. Como reverter este hábito pernicioso? É um hábito bem pernicioso mesmo. Sair de fininho. Está sempre bem na fita, porque filé andus, quer dizer, sair de fininho, docemente, suavemente, sem ninguém perceber, nunca está na linha principal das atividades. Está sempre no processo de trás, né, dos bastidores. É interessante, o infiltrado cosmoético atua assim, o tenepsista veterano, ele atua desse modo, atrás dos bastidores, mas é um atrás dos bastidores para ser mais ativo do que o protagonista que está lá na frente. E não o caso aqui do filé andus, que é a falta da autopesquisa. O que a pessoa tem medo? Do que ela tem medo desse autoenfrentamento? Por quê? Porque muito quarto escuro, trancado à chave, isso é pior. Não há segredos multidimensionalmente. Tudo está aberto, tudo se sabe, como aquele cronista social brasileiro. Em sociedade, tudo se sabe. Multidimensionalmente, tudo se sabe. Quanto mais a pessoa se esconde, mais os assediadores denunciam o problema dela e ela fica vulnerável. Quanto mais a pessoa se expõe, mais ela é preservada pelo amparo. É uma lógica muito grande que há nesse processo. Então, escondimento é falta de autodefesa. Se você se expõe, você aumenta a sua autodefesa. Então, por isso tudo, vale a pena ficar na linha de frente, no front da batalha. Na boca do caixa, como se diz, é o ideal. Para você já pegar tudo que aparecer e já resolver prontamente. Essa postura, a gente não pode, não tem uma receita, a gente não tem assim essa receita infusa, né, para dar para a pessoa. Toma essa infusão aqui que vai te dar mais coragem. Mas a gente nota que a pusilanimidade, ela tem tristes resultados na medida do que a gente vem observando esses anos todos, principalmente com os intermissivistas. O intermissivista pouco arrojado, que não traz a ousadia, que não traz sempre um passo à frente, ele realmente leva muita pedrada. E a gente quer ajudar justamente a pessoa a sair dessa linha de tiro e passar para a linha da atividade, que é o ideal. Em estrangeirismologia ainda, na página 6, terceira linha, quais são as características apresentadas pelo perfil Challenger da consciência ousada? Challenger quer dizer desafiador. Nós não estamos falando de belicismo, não estamos falando de partir para a briga, não é nada disso. A pessoa pode ser extremamente dinâmica, ativa, firme, ousada, arrojada, sem precisar de ser belicista. Não vejo como que tem a conexão uma coisa com a outra. Quando você chama uma pessoa de arrojada e ousada, o medo dela é enfrentado diariamente. Então, quem não enfrenta medos diariamente, não desenvolve o atributo da ousadia, do challenger, do desafiador, aquela personalidade desafiadora de si. Ela não vai desafiar o outro, ela vai se desafiar. Como é que eu me sairia nessa situação? Eu vou aceitar esse trabalho, eu vou aceitar essa posição, eu vou escrever um verbete, vou sentar aqui nessa cadeira e vou fazer esse trabalho de tarefa assistencial. O assistencial é muito importante. Tarefa assistencial do esclarecimento. Você, quando informa, principalmente algo que é vivenciado, que não é papel, não é letra morta, não é arquivo morto, é vivência diária. Então, é cheio de energia. Essa energia atrai, aglutina. A pessoa se torna um atrator consciencial. Quando ela enfrenta desafios diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, está acostumada a viver assim. Então, a automotivação vai lá em cima. A pessoa todo dia acorda motivada pela autoevolução. Então, não vale a pena uma postura medrosa e, vamos dizer, reticente e vamos dizer, bifronte nesse contexto. É preferível escolher o lado e sair por esse lado em busca dessa condição.
Em Fatologia, página 7, quarta linha. De modo geral, quais são os sinais de quem alcançou a autovivência inicial do estágio evolutivo da libertação? Ah, meu querido amigo ou querida amiga? Mon cher ami? Amigo. Querido amigo, meu querido amigo, você sente que você está soltinho como a brisa. Leva a pedrada e continua andando. Nada está vindo contra você. Você é que está se movimentando. Então é natural que as pessoas passem, que os problemas passem por você. Uma coisa é o problema passar por você, outra é ele te pegar de frente. Então quem está vivenciando o estágio da libertação evolutiva nessa vida, nessa série crítica, tanto a que passou quanto a essa atual nossa, essa pessoa percebe claramente que nada, realmente nada, é obstáculo para os seus passos. Ela decide, vou fazer isso, e faz. Detalhe, paga o preço. O preço está lá, quanto é? Vamos para a senhora quer dividir em cotas? Não, prefiro pagar com desconto, cota única à vista. Pode ser no cartão? Não. Em espécie, no máximo no débito. No cartão de débito. Pode passar aqui que eu prefiro hoje. Não, você não quer deixar para o ano que vem? Não, eu quero a técnica de mais um ano de vida para antecipar os próximos 10 anos para esse ano todo. Então, essa personalidade acaba percebendo que ela está chegando, está vivenciando o estágio da libertação evolutiva. E quem confirma isso para ela? Além dela mesma, os próprios amparadores, pelo tipo de trabalho que a pessoa recebe, e ela se desincumbe bem daquela tarefa. Olha, Malu, em Fatologia, eu gostaria que aprofundasse o silêncio mental gerado pelo sobreparamento existencial. Essa a 13ª linha. Sim, eu já encontrei. O silêncio mental gerado pelo sobrepairamento. Quando é que a gente percebe que está no estágio evolutivo da libertação? Quando esse sobrepairamento se torna praticamente cotidiano. O pepino está lá, acabou de chegar uma bomba para você resolver. Você tranquilamente diz, agora não estou para isso. O professor Valdo falava muito essa frase, mas eu aprendi essa frase desde criança. As minhas tias, Renê e Zilá, falavam muito isso comigo. Minha filha, não estou para isso. Ah, tia, você pode pegar para mim o jogo de não sei de quê? Minha filha, não estou para isso. Então, você vai ficando, não está para isso. Você entendeu? Não estou para isso, não é hora disso. Chegou aquela bomba, está lá no seu e-mail. Está assim, ó, é alerta laranja. E você desliga o computador suavemente e lê o verbete que você vai defender no outro dia e fala, não, mas segunda-feira nós vamos tratar deste problema. Hoje não, eu não estou para isso. Eu estou com verbete, eu tenho um curso de final de semana de imersão e tudo isso pode esperar. Quando a pessoa não está no estágio da libertação, não está trabalhando nessa linha de desafio, de óbices que eu coloquei, a pessoa quer resolver naquela hora. Vai lá, vamos dizer, se intoxica toda com aquelas informações, em vez de dormir, vai ficar ruminando durante a noite o problema que tem que resolver e que não vai poder resolver daquela forma. Então, essa condição de você poder postergar dificuldades, porque você tem o hábito e a autoconfiança de resolver problema com alta resolutividade, deixa você muito à vontade. Você não está adiando nada, você pode, porque você já tem isso conquistado. Ou seja, a maior reputação que a gente precisa ter é perante si mesmo, a autorreputação. Eu sou uma pessoa que eu resolvo problemas, então qual a dificuldade de deixar esse aqui para resolver lá no seu tempo? A pessoa de lá está cheia de ansiedade, você não tem nada a ver com isso. Aliás, o meu exame de cortisol ficou pronto hoje de manhã, eu estou na metade do considerado normal. Então está muito bom. Malu, a última pergunta só. Em paradoxologia, gostaria que aprofundasse sobre o paradoxo de certas mudanças constantes podem ser mera fuga de autoenfrentamento. Esse você vai repetir o local para mim, onde está? Que eu não paradoxologia. Na paradoxologia, aí fica mais 9ª página. Ali, na nossa paradoxologia, ele qual é o... O paradoxo de certas mudanças constantes. Sim, o paradoxo de certas mudanças constantes poderem ser mera fuga do autoenfrentamento. Sim, tem gente que muda de tudo. Cabelo, marido, cidade, e não muda uma única ideia. Tá certo? Então dá uma impressão que a pessoa é muito ocupada, que é muito dinâmica, e você vai olhar, é um dinossauro.
Tyrannosaurus Rex. Ele apenas vai se transformando. Ele aparece assim, aparece aqui, faz ali, trabalha não sei quantas ICs, faz não sei quantos mil coisas. Mas cadê o autoenfrentamento? Então, a teática intraconsciencial, ela é muito complexa. Você percebe claramente que quem vivencia teáticas intraconscienciais. A pessoa entra nos seus labirintos e sai de lá. Como lá na mitologia, pelo fio de Ariadne. Pega o fio e sai. O que é o fio? Trabalho com energia, assistência, TENEPS veterana, todo dia está querendo melhorar alguma coisa. Então, ela pega aquele fio de Ariadne e sai lá do labirinto, e o Minotauro estava lá no final com a boca desse tamanho. Mas você sai, entende? Então, isso implica coragem. Às vezes, o diabo não é tão feio quanto se pinta. A gente pode encontrar até surpresas muito bacanas. Malu, meus parabéns pelo verbete. Eu já li esse verbete em algum lugar. Você explora os porquês. E a minha dificuldade é usá-los. Você me ajuda? Desculpe, usar o porquê? Eu vou repetir. O uso de porquê você usa do verbete em algum lugar. É na fatologia. Sempre perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Claro, eu não me contento. Tem um jogo de criança em Minas Gerais que é assim: cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? São a terceira linha da fatologia. Então, a gente tem que não se contentar com a primeira resposta. Eu jamais me contento com a primeira resposta. Fica fácil demais. Ah, sabe o que é? Eu tenho um trafar, ele é o trafar tal. Bom, ok, disse nada. É o lugar comum da repetição, do zero, do replay. Mas e aí? O que já foi feito? A gente quer saber o que a pessoa está se mexendo em torno da necessidade. Declarar as necessidades evolutivas é muito bacana, mas vem depois. E o que você vai fazer com isso? Vai ficar por isso mesmo? Você está contente com essa situação? Na minha questionologia tem uma perguntinha aqui que cabe bem nesse contexto. Você vê, ó, ela está bem adequada. Ela diz assim: você, leitor ou leitora, está satisfeito com o nível da própria reciclogenia? Como tem aplicado esse recurso autoevolutivo? Eu não estou satisfeita com a minha autorreciclogenia, mas não fico de mal, eu não estou aborrecida comigo, eu não estou frustrada, eu não tenho nenhum ressentimento quanto a isso, não faço autopunição, acho que eu estou trabalhando pra caramba. E estou trabalhando bem, porque eu vejo os resultados e vejo o amparo que eu tenho em relação aos meus esforços. Mas isso não quer dizer que eu estou com a vida ganha e que eu vou ficar nadando de braçada? Pelo contrário. Tem um curso hoje acontecendo chamado Autorreestruturação Pensênica. Não é um curso de dar. Ninguém vai dar o curso. Todo mundo vai fazer o curso. Eu sempre achei que curso não é para dar, é para fazer. Embora você doe algumas vivências. Ah, eu vou dar o curso tal, então o outro vai receber. Não, nós vamos fazer um curso juntos. Se todo mundo trabalhar bem, todo mundo vai sair ganhando. O contrato é para todo mundo. Eu quero sair com alguma coisa nova na minha mão no domingo, no final do dia. Eu não quero sair de mão abanando e fazendo inscrição para o próximo curso, ou que eu vou dar. Não, eu quero fazer um curso. Então, eu gosto mais das coisas de fazer e da minha parte. A minha parte para melhorar isso, qual que é? Não, mas o amparador ajuda. Sim, se eu não fizer nada, não vai ajudar nada. Ele vai me largar na mão, vai dizer: você já está bem grandinha, podemos tirar os andadores, você já pode caminhar com as suas próprias perninhas. Então, eu vejo que meu foco na autopesquisa é não dar muito trabalho e perguntar qual é a minha parte, o que me compete nesse texto, nessa situação, nesse contexto que eu estou vivenciando. E o porquê, ele é mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Eu não me sinto injustiçada de ficar perguntando: por que comigo? Por que eu? Ó dia, ó azar. Eu sou a antivitimização em pessoa. Eu escrevo sobre isso há muito tempo, porque essa postura, ela paralisa o desenvolvimento da pessoa. Respondeu? Respondeu, muito obrigado, Malu. Professora Malu, em Fatologia, página 7, 13ª linha. O nado de braçada em situações onde antes havia alto esforço titânico, poderia aprofundar? Claro que posso. Uma coisa é nadar no cimento, outra é nadar na piscina, né? Eu já nadei no cimento, para quem não sabe, e não era o cimento fresco, não, era o cimento já duro.
Então, é muito diferente nadar no cimento, quando você está ainda enfrentando os primeiros processos mais sérios no desassédio, o autodesassédio, e depois você nadar numa piscina olímpica, linda, límpida, maravilhosa. A gente nota a diferença. O estágio da libertação te mostra isso. Vai ser mais fácil? Não, vai ser complicado, vai ser difícil, mas eu estou disposta a pagar o preço. Então, não há aquela frase horrorosa de quem não faz autopesquisa, é assim, para você é fácil. A gente deve virar as costas e sair andando. Porque essa criatura está tirando o corpo fora de uma maneira filé douce. Isso chama filé douce. Sair de fininho, porque ela joga assim, não, você tem tanto potencial, Rosa, então para você é muito fácil. Claro que depois de você se acostumar a uma disciplina séria e vamos dizer, vidas e vidas, você já consegue fazer certas coisas com muito mais facilidade. O professor Valdo fazia verbete em 2 horas. Eu não faço. Pode ser que daqui a não sei quanto tempo, quantas vidas eu consiga fazer. Ele fazia 5 verbetes numa madrugada. Numa madrugada, 5. Eu não cheguei nesse nível. Mas no ritmo que eu estou implementando para chegar numa velocidade cruzeiro, talvez eu alcance uma facilidade maior nessa vida. Na próxima, provavelmente, eu já vou estar fazendo, trabalhando num outro patamar. Então, eu vejo assim, o que pode incrementar, incrementa. E a técnica de mais um ano de vida ela é muito boa para isso, porque você dá o sinal verde aos amparadores para eles acelerarem em 1 ano o que ia acontecer em 10. Está preparado? Vamos em frente. Em Parafatologia, página 7, 9ª linha, a busca incessante pela manutenção parapsíquica do corredor de lucidez pessoal. Poderia explicar? Ah, sim. É não sair do corredor de lucidez. Porque nós temos momentos no dia a dia em que o próprio desempenho fisiológico nosso baixa a lucidez. É preciso descansar, é preciso uma alimentação muito equilibrada, é preciso compensar horas de sono, descanso, trabalho, fazer aquelas interrupções durante o dia, era algo que eu não sabia fazer. Hoje eu sei fazer. Hoje eu tiro proveito do meu corredor de lucidez. Porque cansou, parou, voltou com tudo, em cima do lance. Então, não larga para depois deixar de fazer, não. É para fazer melhor. E, nesse contexto, vale a pena aqui eu comentar, Rosa, eu vou aproveitar esse contexto aqui, para falar os bons ventos evolutivos potencializados pelos amparadores extrafísicos, Zéfiro e Mistral. A palavra Mistral, Zéfiro era um vento assim, chuvoso e violento. Depois, mais tarde, ele passou a ser conhecido como um vento doce, uma brisa suave e cálida. Mas, no início, ele era brabo. E o Mistral é um vento que ele sopra principalmente lá no Languedoc, na região do sul da França, e ele é chamado de maestral, quer dizer, ele tem a ver com maestro, ele tem a ver com magistral, que tem a ver com a aula de um maestro, e ele sopra, é um vento de corredor. Então, por isso que eu fiz essa associação. O Mistral é um vento de corredor, o meu vento é o corredor de lucidez. Quando você sente a cabeça funcionando plenamente, tudo límpido, transparente, você sente como que uma brisa dentro da sua cabeça, de frescor, de bem-estar, e aí você produz muito mais ideias bacanas e avançadas. Então, eu vejo que essa questão do corredor de lucidez é você conseguir manter por mais tempo esse frescor, esse bem-estar intelectual, que faz você produzir, sem sacrifício algum, ideias novas, criatividade, analogias. Vamos dizer, você tem esse bem-estar de poder estar produzindo ideias daquele nível. Então, é nesse contexto que eu falo do corredor de lucidez. Professor Amalo, com base na definologia, página 6, como uma consréu, obviamente bem intencionada, que no momento não pode ir ao CAEC e não está apta para iniciar a TENEPES, poderia desenvolver o potencial autorreciclogênico. Parece autorreferencial. Isso, né? Parece que é a autopesquisa, que ela está se referindo a ele, a autopesquisa dele. Não há barreira. A consciência, ela já é original pela sua própria natureza, ela já é única. E vamos dizer, ela é criativa pela sua própria natureza. Então, quando você entra nos pequenos desafios, tem uma técnica no meu livro
Autocura através da Reconciliação, que a primeira edição dele é de 2003, que chama Técnica das Pequenas Tarefas Diárias. Arranja algumas coisinhas que você quer mudar, pequenas, e você vai consertando devagar, até que aquilo forme um bojo, uma massa crítica, que você possa dar um salto maior. Tinha um voluntário nosso lá em Brasília, trabalhava conosco, e ele era assim muito detalhista, muito minucioso, sistemático, e ele implicava com as menores coisas com todo mundo. E um dia ele me falou: Malo, o que eu poderia fazer para melhorar esse hábito que todo mundo aqui já me apontou? Eu falei: então, quando você entrar aqui no nosso centro educacional, você olha tudo que está errado e começa a consertar. Falta uma fechadura ali, hein, gente? Não. Eu vou comprar a fechadura, vou lá e troco. E ele começou a fazer toda uma série de remodelações dentro do centro educacional. Daqui a pouco o padrão dele de energia mudou tanto que ele chegava, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria agradecer. Ele era de cri-cri, ele passou para o doce de leite. Todo mundo queria, vem para cá, escuta que lindo que ficou o carrinho para levar os livros, que maravilha aquela estante que você consertou para nós e pôs no lugar. Então, quando a gente não pode fazer grandes obras, não estou dizendo que seja esse o seu caso, faça as pequenas com você, remodele pequenos hábitos. Por exemplo, um muito simples: tire os objetos que representam subhumanidade de dentro da sua casa. Tudo que for subhumano, que não for uma coisa do paracérebro e do mental soma, você elimina, você não precisa mais daquilo. Vamos supor que a pessoa fez artes marciais, guardou aquele monte de coisa. Joga tudo fora, não precisa mais. Então, excesso de comida, faz uma reeducação alimentar, não precisa ser um cromagnon, um troglodita. Nós não precisamos hoje de caçar para poder sustentar o próprio corpo, a gente não precisa sair de casa, das cavernas com um porrete, para matar um bicho, um javali, para poder comer. Vai ao supermercado, tem tudo. Então, para que essa subhumanidade dentro de casa? Tire todos os traços, faça um ambiente fino, bacana. E essa questão de Consréu é muito relativa, isso sabe? Que eu ia te perguntar, eu falo para você Malu. já desde assim de cadeira. É muito relativa essa questão de Consréu. Pode parar para saber quem é que te disse isso. Quais são as comprovações que você tem? Isso que eu ia pedir para você Porque eu conheço comentar. muito intermissivista que não está aqui, nunca veio aqui, nem tem interesse em estar. E você está querendo fazer autopesquisa. Então tem alguma coisa Ele errada. não está querendo fazer autorreciclagem, ele quer ser autorreciclogênico, ou Autorreciclagem. seja, produzir Então, está reciclagem. muito avançadinho. Para ser uma Consréu Consréu não pega clássica, essa né? linha. Consréu é um outro problema. Então, vamos lá com muita calma, que às vezes você pode estar piorando uma condição com uma autovitimização desnecessária. Vamos olhar isso com muita calma. Não, e tem mais uma questão, né, que até quem fez o curso intermissivo, ele está dentro do processo da reurbanização. Então, somos todos, se for levar ferro e fogo, nós somos todos Consréus, né? Só que nós, alguns, tivemos a oportunidade de fazer o curso intermissivo. É tudo regeneração. É tudo gente. regeneração. Tudo Então, não é isso regeneração. que vai impedir de fazer. É uma parafundação casa, entendeu? Isso é mais um tentando rótulo, melhorar né? um pouco, vai ficar um pouco mais refinadinho. Isso, às vezes, é mais um rótulo que se usa do que... A verbetógrafa para paradoxologia, página 9, primeira linha. Poderia aprofundar o paradoxo de harmonia poder nascer da crise? Claro, primeiro desmonta tudo para poder fazer a reforma. Quebra a parede, tira cano, troca as peças, troca a fiação. Desmonta. Então, isso faz parte. Existe uma autocosmoética destrutiva que a pessoa faz consigo. Ela vai fazer a demolição de alguns aspectos que ela tem, pessoais, que ela quer reformular. Então, desse aparente desacerto, aparente crise, pode nascer aquela mega maturidade da pessoa no enfrentamento de alguma coisa nesse nível. Então, a harmonia nasce, sim, da crise. Pode nascer da crise. Marina? Por favor, na leitura rápida que eu fiz, eu encontrei 3 vezes referência à questão das centrais extrafísicas de energia,
Poderia, por favor, abordar um pouco Posso. E nessas centrais de energia, a conta não subiu, não é na conta de energia. Ela está, pelo contrário, ela baixa cada vez mais. Então, se você se liga lá, se pluga na central extrafísica de energia, nós vamos falar muito disso no curso Autorrestauração Pensênica, porque tem uma técnica que é justamente isso, a técnica com as centrais extrafísicas. Como é possível conectar a sua autorreciclagem, a sua autorreciclogenia com as centrais extrafísicas? Como que você potencializa as 3 áreas? Pensa bem, ó. Pensene, pensamento, ideia, central extrafísica da Verpom. Sentimento, fraternidade, central extrafísica da fraternidade, da assistência. Energia, para potencializar tudo, central extrafísica de energia. São acumuladores de determinados hábitos que a gente gostaria de implementar. Eles têm em profusão, eles condensaram essas condições nesses locais extrafísicos. Então, nós estamos aqui, pobres e mortais, mas podemos contactar as centrais extrafísicas. Nada impede, que o Pensene é que é o nosso mecanismo de conexão, é que faz o link. Então, você pode perfeitamente conectar e ganhar algo mais de conhecimento. Não é todo mundo, eu não vejo gente assim na rua preocupada em conectar centrais extrafísicas, geralmente. Não vejo. Talvez até visitar Itaipu, no máximo. As vertedouros e tal, mas não vejo ninguém falando esse assunto na rua. Eu gostaria tanto de conectar a central extrafísica de energia, e você? Não, eu prefiro a da fraternidade. Não, para mim a Verpom é o que há. Você não vê essas conversas na rua. Então, é muito avançadinho uma pessoa ter interesse em conectar centrais extrafísicas, coisas que não são visíveis, mas são sensíveis. Você evoca, você sente o padrão da energia. Não é algo tão abstrato assim que fica no espaço sideral que você não percebe, você percebe. Para isso que precisa da sinalética. A sinalética é o nosso grande confirmador, o nosso grande tira-teima. Quem tem uma sinalética boa e bem clara, se dá muito bem. Porque a pessoa tem confirmações pessoais e ela fortalece as autoconvicções. Ela não precisa de crença nenhuma. Olha o princípio da descrença lá. O princípio da descrença, ele pode ser utilizado porque você tem o padrão de energia para confirmar as coisas. Por que você precisa de outra coisa? Não precisa, falou. Não é verdade, você sabe. Aquilo é autêntico, você sabe. É um amparador, você sabe. É um assediador, você percebe. Então, tem uma porção de sinais que nós temos. Nós somos rastreadores, nós somos esses radares que ficam aí para sondagem, para rastreamento. Quem desenvolve bem o seu radar pessoal, o seu sensoriamento, o seu GPS, a pessoa sabe muito bem quem é que entrou na linha e se tem linha ou não tem, ou fica igual a TIM que cai, né? Ou então você tem que subir em cima de uma árvore para poder, pelo menos aqui no Serra, sobe em cima da árvore, fica de cabeça para baixo, aí você fala, oi fulano, tudo bem? Porque não pega. Gente, só para ajudar quem está nos ouvindo aqui, na enciclopédia é fácil de baixar os verbetes: Central Extrafísica de Energia, Central Extrafísica da Fraternidade, Central Extrafísica da Verdade. Então, para aprofundar mais aqui, saber melhor a definição. Eu gostaria que você desse algumas dicas ou alguma técnica para fazer um reciclagem síndrome de dispersão consciencial que você recomenda? Olha, eu só posso falar da experiência pessoal. Técnica de mais um ano de vida, 40 complementários, ser participante ativo de uma IC, produzir verbetes. Quantos é complementários? 40. 40. Eu fiz um verbete sobre os meus 40 complementários. Então, a pessoa tem que ter uma personalidade indesistível. Indesistível. Não existe a possibilidade de dizer, está no caminho bom? Não há possibilidade de sair daquele caminho que é bom. Ela vai chegar até o limite que ela traçou para si. Então, eu vejo que isso chama tenacidade, persistência, assiduidade, dedicação, até uma certa obstinação, eu diria. E inteligência evolutiva. E bastante inteligência para poder escolher bem os caminhos, porque o obstinado que vai direto para a parede ou para o abismo, também ele é muito obstinado. Não é? Ele vai com obstinação total, dedicado, e chega lá na ponta e cai no abismo. Então, a escolha dos objetivos é uma coisa muito séria e cada consciência sabe, né, aonde lhe aperta o sapato. Então, gostaria de parabenizar a verbetógrafa e também agradecer a mediadora Rosa Nada, que sou eu,
Obrigada. Adivinha quem está falando, Marlo? É o Marcelo Brivilati, da Suíça. Ele escreveu dizendo que estava em deslocamento para um outro local, que talvez não pudesse assistir. Isso, e toda a equipe. Tertúlia, né? E dizer que, infelizmente, não poderei estar assistindo ao vivo essa tertúlia, devido ao horário do meu trabalho, mas gostaria de deixar uma pergunta sobre minha dúvida. Com certeza ele vai assistir depois, ele assiste todas as tertúlias. Sim. Né? Em parafatologia, página 7, primeira linha. O irrompimento das potencialidades autoparapsíquicas a partir da Recim poderia ampliar? Sim, eu vejo assim, muitas pessoas, Marcelo, não só você, muitas outras, não sei se é o caso, elas não reconhecem as suas potencialidades parapsíquicas. Não admitem que possam ter essas habilidades. Eu, pessoalmente, passei por esse problema também. Porque quando eu conheci a Conscienciologia, há 3 décadas, esse ano eu completo 30 anos de Conscienciologia e de voluntariado direto e ativo, já trabalhando. Eu também achava que eu não tinha parapsiquismo nenhum. Então, uma colega, uma professora, dizia assim, Marlo, e aquela pessoa que está passando lá no fundo da sala, que eu nunca tinha visto? Eu dizia, ela é assim, é assim, é assim, ela é desse jeito, ela está assim, porque eu causo disso, daquilo. Ela falou, o que é isso? Eu falei, psicologia. Ela falou, não, isso chama parapsiquismo. Ah, é? É o parapsiquismo. Tanto que depois o professor Valdo mesmo escreveu no prefácio do Síndrome do Estrangeiro, dessa habilidade minha conscienciométrica de fazer retrato direto, blá, 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 parece um retrato falado. Mas eu não sei nada da pessoa, não conheço a pessoa. Mas tem uma série de sinais. Eu não sabia que essa habilidade chamava conscienciometria, e muito menos que era a questão parapsíquica. Então eu vejo que, e ele dizia, você não assume a multidimensionalidade. Ele queria dizer, você não usa os seus potenciais parapsíquicos, como é que você... E eu trabalhava em prol da multidimensionalidade, né? Estava escrito nas minhas costas assim, a serviço da multidimensionalidade. Mas eu não sabia que aquilo chamava aquilo. Então, tem que organizar as bibliotecas parapsíquicas pessoais, rotular, botar os livrinhos todos, cada um no seu lugar, falar, eu tenho a habilidade da autopsicofonia, eu tenho a habilidade da clareaudiência, eu tenho projeções lúcidas, não vou chamar mais de sonho, juro, prometo, palavra de escoteiro, nunca mais vou falar que tive um sonho. Vou falar que eu tive uma projeção lúcida com você, assim, assim, assim. Então, tudo isso são formas da pessoa admitir que ela tem aquelas habilidades e ela começar a sintonizar os amparadores para o desenvolvimento dessas habilidades. Ninguém está falando para a pessoa se achar, não. Porque se a pessoa se acha, os assediadores também acham ela. Rapidinho. E ela vai ficar cercada de guia cego por todos os lados. Não estou falando disso, mas não pode jogar contra. Gol contra também não dá para fazer. Então, admitir as potencialidades autoparapsíquicas, você está mudando você? Impossível você fazer isso só com os meios intelectuais, comuns, intrafísicos, cerebrais? Não dá. Você tem que estar lidando com uma realidade um pouco mais profunda. A sua intraconsciencialidade e o parapsiquismo, que vai te dar as deixas, trazer a pessoa certa. Um encontro de destino. Você precisa de uma informação e aparece a pessoa certa que vai te passar essa informação. Aliás, eu quero mandar, vou usar aqui um minutinho, Rosa, que eu quero falar com aquela mocinha, aquela garota que esteve aqui me procurando na quarta-feira e não conseguiu me encontrar, essa menina de 9 anos que os pais vieram trazer aqui, junto com a irmã, o casal lá de Irajá, que estou mandando um alô para você e pode me escrever. Escreve aqui para a tertúlia que eu vou te responder. Você faz parte do meu grupo Teenager, que eu trabalho muito com ele. Então, pode me escrever, eu vou te responder e a gente vai começar a esclarecer um monte de dúvidas aí, condições que você precisa, tá bem? Marlo, essa pergunta você já respondeu, eu vou fazer de novo, porque foi logo no início da tertúlia, você vai fazer uma síntese, tá? Professora Marlo, Fatologia, página 7, 15ª linha. Poderia ampliar sobre o espaço mental e afetivo aberto à interassistência? Sim, o espaço mental aberto à assistência é uma condição que está sempre ligada, você está online do ponto de vista da assistência. A assistência é a palavra de ordem no seu cotidiano. Ela muda a sua agenda, ela muda você, ela faz você abrir mão de outras coisas em função dela. Ela, para mim, nessa existência, quando eu tive contato com a Conscienciologia, em 1986, aos 40 anos de idade, eu tenho 70 agora,
era justamente essa palavra que eu tinha, essa assistência. Como que faz essa assistência? Como é que ela é feita? E a coisa que eu mais gostei foi quando ela, em vez de ser assistência, ela se tornou interassistência. Eu falei, agora que está para mim mesmo. Porque eu gosto da interlocução. Tudo que é inter, eu gosto. Porque tem ganho de lá e de cá. Todo mundo está no mesmo contexto. Então, eu vejo que você tem que perguntar para você, eu quero sair dessa vida com o meu vínculo interassistencial bem marcado no meu paracérebro? Eu quero fazer isso? Os amparadores não perdem tempo de te ajudar, porque não é muita gente que está com essa disposição. E outra coisa que eu vejo é a disponibilidade pessoal. Eu tenho uma disponibilidade para interagir, eu tenho disponibilidade para atender, para ouvir e para explicar. Eu tenho essa disponibilidade, ela faz parte da minha natureza. Então, isso me ajuda muito. E eu não sabia que isso podia servir para fazer o que eu faço hoje. Então, eu vejo que você desenvolver essa disponibilidade íntima pela interassistência. Eu dou o que tenho e recebo o que eu não tenho ainda. Isso é que, para mim, eu vejo que é a interassistência. Em Teoriologia, página 8, primeira linha, poderia exemplificar a teoria dos múltiplos egos? Sim, o professor Valdo aborda a teoria dos múltiplos egos no livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. Múltiplos egos é você poder admitir, primeiro, se você admite a teoria da seriexialidade, se você admite que cada vida você tem um ego temporal, social, que ele é formado pela educação, pelo ambiente que você tem hoje, mas que você pode recuperar egos antigos, produtivos, e que você pode somar esses egos ao seu desempenho de hoje. E o que ajuda mais isso? A projeciologia, por exemplo, que é a especialidade da conscienciologia, que trata dos fenômenos parapsíquicos propriamente ditos, ela te abre um panorama enorme nesse contexto. Então, nós vamos tratando desse desempenho, desses múltiplos egos, recuperando, através das retrocognições, habilidades. Às vezes você tem uma habilidade inata fora de série, mas que essa vida, a mesologia, o ambiente, não favoreceu você aparecer com aquilo. De repente, você começa a fazer um pouquinho daquela atividade, você fala, gente, mas eu tinha uma bagagem imensa guardada. São os trafais recuperados, traços faltantes recuperados. Ou então, você vai implementar um trafor nessa vida, um traço-força, que você quer para a próxima vida já está bem desempenhado. Então, você vai também aplicar. Essa é a teoria dos múltiplos egos, é o caça-talentos, auto-caça-talentos. E a técnica do autoteste paraterapêutico? Na O tecnologia... autoteste paraterapêutico, ele é um verbete. Se você quiser procurar o verbete da enciclopédia, é um verbete que eu defendi justamente para você fazer um cotejo nesse teste. Você faz na medicina e na ciência, de maneira geral, na ciência médica, na área da saúde, quando um profissional tem dúvidas sobre um diagnóstico, ele faz o teste terapêutico com determinada droga, com um determinado produto, um elemento químico. Então, esse teste terapêutico comprova se a pessoa tem ou não aquilo. O autoteste paraterapêutico é justamente para ver se você tem certas habilidades e como você pode conquistá-las. É um verbete. Ele está aqui na minha remissiologia, não está? Acho que está, sim. Autoteste paraterapêutico. Professora Malo, na página 9, legislogia, você podia comentar essas 3 leis que estão escritas aqui? Posso. A lei da impermanência. A evolução, ela ocorre a partir dessa lei, essa lei da impermanência. Você nunca é nada, porque você está coisas. Está homem, está mulher, está intrafísico, está extrafísico. Você está, que a evolução ela é sempre dinâmica. Então, o movimento da evolução faz com que tudo seja impermanente. Que ótimo, senão não haveria evolução. Se fosse uma coisa permanente, conquistou, é meu, acabou, ninguém mexe. Não é assim. Então, tudo pode ser aperfeiçoado, tudo é perfectível, se a gente puder dizer assim. A lei do movimento perpétuo é justamente isso também. Não adianta ficar só parado esperando as coisas virem a você. Caminha. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim, desde que eu entrei na conscienciologia, tudo vem contra mim. Não, a pessoa estava parada, ela começou a andar, então a árvore passa, o muro passa, a bala de canhão passa, ela não estava fazendo nada, claro que não tinha movimento algum.
Então, nada está vindo contra ela. Ela começou a andar. Você está dentro do trem, você não fala, nossa, tem umas árvores vindo contra o trem. Não, elas passam por você. A evolução é, as coisas passam. Tudo passa, isso também passa. Não tem nada a ver com o problema da pessoa, nem com a conscienciologia, felizmente. A conscienciologia só ajuda a pessoa no sentido dela compreender o movimento, ela ser cautelosa, prudente, lúcida e ousada para poder enfrentar o que precisa. Ficou claro? Agora o outro, você quer também que explique? A lei da perenidade. Que bom, hein? A perenidade dos afetos, eu gosto muito dessa lei, eu mesmo que criei essa lei para mim. Ela está no meu CPC, a lei da perenidade dos afetos. Por quê? Porque o que você conquista em termos de afeição com alguém, aquilo vai existir para sempre, só cresce. Às vezes não dá tempo de mexer com tudo. Eu comparo com as minhas plantas, tem dia que eu não mexo nas violetas, tem dia que eu mexo só lá nas outras plantas, tem dia que eu mexo com as violetas. Então, nem todo mundo, nem todo dia, você consegue cultivar os afetos todos que você gostaria de cultivar. Mas como há a perenidade, você sempre retoma de onde parou, não regride, entende? Então, a perenidade dos afetos, tenho para mim que seja o caminho da autotransafetividade. Quando você transcende gênero, tempo, espaço, pessoa, personalidade, para gostar daquela consciência, assim como ela se apresentar. Ficou claro? Professora Malo, para a Fatologia, página 7, quarta linha, o valor pessoal da senha multiexistencial na condição de seta evolutiva da Recim, pode comentar? Posso. Essa senha numérica pessoal, não pode a pessoa ficar forçando a barra na base da numerologia, dela ter um número mestre, não tem nada disso não. Só que a gente, ao longo do processo da evolução, a matemática e os números, e de maneira geral, eles são uma representação energética, que tem mais ou menos afinidade com você. Então, se a pessoa descobre que ela tem uma senha numérica, eu tenho desde criança uma senha numérica nessa vida. Aliás, eu tenho duas. Eu tinha a minha pessoal e a da conscienciologia, que eu tinha junto. Então, era o 14, o 11, o 11 e o 14. Tudo meu estava relacionado com isso. Até a idade física dos 14 anos foi extremamente importante. Então, eu vejo que isso, ter essa senha numérica, nos ajuda muito, porque quando você está solto, disponível, e os amparadores querem criar uma sincronicidade com você, eles te mandam aquele número e você sabe confirmar o fato a partir do número. Então, eu tenho isso, eu uso. Eu não sou boa em matemática, nunca fui. Até falei que eu não nasci com essa parte da não veio. O meu kit não veio. Então, tiveram que pôr depois, mas aí já é um remendo, né, Rosa? Então, eu vejo que... E eu tenho uma atração enorme pelos números. Mas isso tem a ver com a questão da dislexia também, a descalculia, né? A calculia, a descalculia. Também tem. Você já respondeu a pergunta dos amparadores extrafísicos Zéfiro e Mistral. Você quer comentar mais alguma coisa ou podemos passar? Eu falo desses amparadores aqui. Zéfiro, todo mundo sabe. O professor Valdo tem esse codinome, se a gente pudesse chamar assim, a identidade extra dele. E eu vivi no sul da França, no Languedoc. Eu tenho uma conexão muito grande com aquela região. E também com o vento Mistral. Então, eu vejo que o Mistral, ele vem... Tem até um poeta francês que tem esse nome, Mistral. E ele nasceu na mesma cidade que Nostradamus nasceu, Saint-Rémy de Provence. Então, eu vejo que esses dois elementos que eu citei aqui dos ventos são aquelas consciências que te impulsionam a favor do corredor de lucidez, a favor da evolução. Então, é nesse sentido que eu pus aqui. Agora, Malu, uma curiosidade minha. Na Itália, tem um vento chamado Bora. E ali, pelo menos no Nordeste, ali, né? Eu participei, eu vi lá em Trieste, por ali. Sim. É um vento muito forte, tanto que nos edifícios tem corrimão, sabe? Para você se segurar quando der o vento. E na mitologia, o vento Bora está relacionado com Zéfiro.
O Mistral também está, eu não me lembro. Eu o não Mistral sei, porque é uma está conexão também, que eu não, ainda né? não Você que aprofundei. fez, né? Porque eu lembrava muito dos meus parentes franceses, quando eu estava lá, de falar, isso é o Mistral, hoje é o Mistral, vai ficar o Mistral, ou era o Zéfiro, ou era o Mistral, e tinha uma série de outros ventos. Engraçado, a gente aqui não dá bola muito para isso, a não ser os surfistas, né, que falam, bateu um sudoeste, e não sei o quê. Mas as pessoas não falam. Lá fala muito. É uma condição assim que o francês tem muito. Tem expressões assim, quando fala do vento, le fond de l'air est frais. Hoje o fundo do ar está frio, quer dizer, é um tipo de vento que vai chegar e vai trazer mudança de clima. Nós não temos esse tipo de cultura e lá tem muito a ver com a questão antiga de ser uma região muito antiga do planeta, né? E tem a ver com as culturas diversas que habitaram aquela região e até com a própria mitologia. Tem muita essa condição da Grécia, da Gália, daquela região lá. A Estrangeirismologia, página 6, primeira linha. Poderia comentar o tour de force autorreciclogênico? O tour de force, essa expressão é uma virada a mais na força, quer dizer, dá para apertar um pouquinho mais. Por exemplo, esse grupo que veio aí de fora para fazer o curso da autorreestruturação pensêmica, tem pessoas de 17 cidades diferentes e 7 estados. O que movimentou essas pessoas para elas virem buscar uma coisa que não é do interesse da média da população mundial? Fazer uma viagem em janeiro, fazendo 40 graus, para fazer um tour de force reciclogênico? Porque chama, literalmente, apertar os parafusos. É o tour de force, é o quê? Dá uma apertadinha nos parafusos. Aliás, essa expressão também é interessante, Rosa, que o período que eu morei na Argentina e dei aula e também na Espanha, de conscienciologia, eu não sabia que tobilhos eram os tornozelos, então eu falava tornillos, que quer dizer parafusos. E eu comandei todas as técnicas de mobilização de energia, dizendo para a pessoa, agora, relajar los tornillos, que era relaxar os parafusos. E ninguém ria e ninguém me falava que estava errado. E eu levei mais de um ano falando tornilho, para apertar, e eles achavam que era uma expressão brasileira que falava para relaxar os parafusos, que era uma expressão nossa. E eu achando que eu estava abafando, falando que era para relaxar os tornozelos, estava falando dos parafusos. Agora, no curso da autorreciclogenia, é para apertar parafuso mesmo, tá, gente? São os tornillos. Nós vamos apertar os tornillos, vai relaxar. Em Fatologia, página 7, sétima linha, poderia exemplificar situações do risco deslocado na condição de escotilha de fuga de temas autopesquisísticos profundos? Ah, sim, a gente nota claramente, até Freud explica. Quando uma pessoa fica desconfortável com determinado assunto que ficou muito sério, muito profundo, entra num contexto de um riso deslocado. Esse riso nervoso, ele é uma fuga, uma escotilha de fuga do aprofundamento intraconsciencial. A pessoa que não faz uma teática intraconsciencial mais séria, ela apresenta esse riso. Então, não é a pessoa alegre, ou sorridente, ou bem-humorada, ou a pessoa que ameniza, às vezes, certos assuntos, como o professor Valdo fazia aqui magistralmente, amenizar o assunto difícil com o bom humor, porque o mental soma só aprende num ambiente leve. Não existe ensino e aprendizagem em ambiente rígido. Então, o bom humor faz parte da descontração do ambiente para haver um relaxamento e a pessoa poder aprender mais. O riso deslocado não é isso. É a pessoa rir de assuntos que não tem o menor cabimento rir. Só para fugir do assunto. Você entendeu? É um riso nervoso, um riso patológico. Precisa ser avaliado, porque tem uma condição psiquiátrica envolvida nisso também. Então, é bom a gente observar isso bem e, em algum caso, pode ser esse que eu citei aqui, mas há outras condições também que precisam ser avaliadas. Está ligado? Está ligado? Para cima. Parece que não. Põe ele para cima e espera um pouquinho que ele pega. Fala. Professora, Fatologia, 10ª linha. Condição basal da reciclagem existencial.
A pessoa tem uma condição basal, quer dizer, de base, né? Quando ela vai fazer a reciclagem, precisa saber se ela tem estrutura para fazer aquela reciclagem. Há pessoas que querem fazer reciclagem modificando tudo de uma vez, às vezes é a reciclagem existencial, é uma mudança de profissão, é uma mudança de cidade, ou até uma mudança íntima também, mas precisa saber se ela tem a condição basal para isso. Uma pessoa que é muito indisciplinada, ou uma pessoa muito dispersa, uma pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, ela não tem condição basal para fazer reciclagem. Reciclagem exige uma autocompreensão, paciência é muito pouco. A autocompreensão é muito mais importante. Quando a paciência amadurece, ela se torna autocompreensão. E aí você compreende os porquês, os comos, e sabe de você, conhece seus limites. Então, vê, eu sou uma pessoa que eu começo as coisas e largo, eu sou uma pessoa que eu fico muito estressada se mexer em determinadas áreas, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade mais com a crítica, eu fico muito abalado. Ela não está com a condição basal para fazer. Ela precisa primeiro criar a condição basal para poder fazer a reciclagem. Entende? Porque senão ela vai se desestruturar. Reciclagem, seja a Ressex, a reciclagem existencial, ou a Recim, que é a intraconsciencial, exige um preparo, um planejamento, uma estrutura, uma resposta. Como eu respondo ao estresse negativo? Como eu respondo às surpresas desagradáveis? Eu vou ver se a minha condição basal está legal. Entende? É ver se tem estrutura. Porque os amparadores vão cutucar certas coisas para você, eles vão ter que mexer nos refolhos da memória. E às vezes não é legal. É desconfortável. Porque os amparadores trazem tintim por tintim, detalhe por detalhe, aquilo que foi negligenciado. Entende? Que foi deixado para trás. Furos, erros, vamos dizer, desconformidades, extravagâncias, eles trazem tudo. Então, a gente precisa ver, é preferível que sejam eles, nossos professores, do que sejam os assediadores, que também são professores. Mas eles são mais de alfabetização, né? Os assediadores acabam mais sendo os professores de alfabetização, porque eles não têm interesse nenhum em que você aprenda nada. O amparador vai fundo, é a pós-graduação, porque ele quer mexer com você lá nos detalhes mais caprichosos para mudar. Ficou claro? Malo, sim. Na página 8, efeitologia, já no finalzinho, a última linha tem o efeito autorreciclogênico da escrita conscienciológica. Você poderia aprofundar dentro aqui das nossas pesquisas? Sim, sim. Escrever as próprias vivências, Conceição, significa que elas já estão se organizando dentro de você. A maioria das pessoas não escreve nem verbete, nem artigo, e muito menos livro, por causa da desorganização íntima. Quando a desorganização interna não está caminhando para e passo com a autopesquisa, a pessoa vai ter dificuldade de escrever conscienciologia. Ela pode escrever uma tese de mestrado, um TCC, isso aí é moleza. Tiramos de letra. Beleza, só dá trabalho por causa do estudo. Mas o problema de escrever conscienciologia significa que você está se passando a limpo. Isso é quando tem teática no meio. E essa teática, às vezes, não é simples de explicitar. A gente já tem que estar com uma casa mais ou menos ajeitada e no ritmo da reciclogenia para a gente falar confortavelmente a respeito disso. Quando eu estava escrevendo sobre síndrome do estrangeiro, eu publiquei a primeira vez síndrome do estrangeiro em 1989, 3 anos depois que eu reencontrei o professor Valdo. E para mim foi difícil pôr no papel quando ele me disse: eu quero que você escreva isso tudo que você me falou. Vai para casa e escreve. E eu fiquei olhando, falei, como é que eu vou descrever? Eu tenho saudade de um lugar que eu não sei quem é, de pessoas que eu não conheço. Isso não vai ficar bom quando eu falar isso. Como é que eu vou falar disso? Dessa sensação de incongruência, de desconforto, de inadaptação, de ninguém falar a minha linguagem. Eu estava falando do curso intermissivo. A síndrome do estrangeiro é a síndrome de abstinência do curso intermissivo, não é da baratrosfera. Então, não é fácil você falar de um sentimento íntimo que nem nome tem, que não tem origem, você não sabe explicar. Como é que eu vou falar sobre isso? Eu não tinha parado para pensar que aquilo era uma teoria que eu tinha trazido do curso intermissivo e que aquela situação de vida em que eu estava, na minha mesologia, era justamente para produzir aquele trabalho. Eu vim para fazer isso, eu tinha que fazer.
Por isso que eu fiz aquilo como um desabafo. Na hora, ele falou, vai lá, escreve isso, que eu vou publicar e você vai apresentar no Congresso de Projeciologia. Eu olhava aquele texto e falava, gente, mas eles vão pensar que eu sou maluca. Como que uma pessoa que tem saudade de um lugar que não sabe o que é? De gente que ela nunca viu. E sente um sentimento de incongruência, um peixe fora d'água. E o professor Valdo pegou aquele livro chamado Libertação, o livro espírita, Libertação, do Emmanuel. E falou assim, lê a introdução desse livro. E a introdução do livro era uma história egípcia, muito antiga, em que é do peixinho vermelho. Todo mundo pensa que aquilo é uma bobagem. Eu falei, não, eu sou o peixinho vermelho. Eu me sinto assim. Ele falou, então, é isso que você tem que escrever. É isso que você tem que escrever. Então, eu fui lá. Então, você vê, partiu de mim narrar uma situação para alguém, consciencial. A pessoa que me ouviu falou, mas isso você tem que escrever, porque muitas pessoas sofrem com isso. Principalmente crianças e jovens. Hoje, eu tenho como público-alvo crianças e jovens. O meu público teenager é enorme. 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E eles vêm aqui, me procuram e conversam comigo de igual para igual. E ainda pergunta assim, você lembra de mim? Quando eu escrevi isso, eles estavam no extrafísico. Ajudou? Eles não precisaram passar o que eu passei. Que eu levei 40 anos para entender que eu tinha uma coisa que eu mesma tive que escrever, síndrome do estrangeiro, que hoje é uma síndrome que até psicanalista usa. É uma síndrome reconhecida. Tem gente que usa. Porque não tinha como explicar isso. Entende? Então, do meu ato de coragem de falar de um processo intraconsciencial íntimo, muito íntimo, mas sem devassar a minha vida para ninguém, eu consegui colocar aquilo no papel e que ajudou as pessoas. Por isso que ela é autorreciclogênica. A primeira beneficiada fui eu quando escrevi. Quando eu escrevi, eu entendi. Ah, eu tenho isso, eu sou isso. E muita gente tem isso, eu preciso comunicar isso para as pessoas. Entende? Então, todo mundo é original na sua intraconsciencialidade. Marlo, tem duas perguntas aqui que você já respondeu, mas tem um viés diferente. Sim. É da senha numérica. A pessoa pergunta como identificar. Você já explicou, né, o que é uma senha numérica. Sim. E tal. E essa aqui complementa, como identificar. E a outra pergunta com relação à senha, eu não consegui identificar no verbete. Gostaria de entender melhor sobre a senha universal. Poderia indicar algum material? A senha chega antes do evento ou depois? Talvez o que você esteja chamando de senha universal pode ser a sua sinalética, pode ser sincronicidades. Nós temos sincronicidades que se repetem ao longo da vida, que são típicas de comunicação multidimensional com você, com aquela pessoa. E a senha numérica é um número que aparece para a gente desde criança. Roda, roda, vira, você está com aquele número na sua frente. Você vai para um hotel, é aquele número do quarto. Numa passagem de avião, aquele número está. Você começa a reconhecer. Se ela for de fato uma senha numérica e não uma forçação de barra de numerologia, dessas bobajadas todas, aquilo vem carregado de energia dos próprios amparadores que usam aquele número para se comunicar com você. É o número do seu paratelefone celular. Você se comunica com a multidimensionalidade. Serve para pôr em relevo uma situação do cotidiano que você precisa prestar atenção. Serve para testar o seu nível de homeostase naquele dia. Então, para mim, funciona dessa forma desde criança. Os apartamentos que eu morei, os prédios que eu morei, as cidades que eu morei. Eu morei em Paris, no 14 da Rue Charles Quint, no Marais. É muito, é muito. Você chega lá, já está tudo de bandeja. Marais é o mesmo bairro que Balzac morava também, Rosa. Um bairro muito antigo, né, de Paris. Na binomiologia, página 8, primeira linha, poderia comentar o binômio aragem-viragem? Aragem-viragem. Eu pus esse binômio em função do professor Valdo usar muito a viragem da mesa, né? E ele usava muito essa expressão. E a aragem, que é o zéfiro, que é o vento, a brisa cálida, que traz boas notícias para você. Então, aragem, você sentiu que tem amparo, viragem, vamos fazer a reciclagem.
Acho que, se eu não me engano, ele tem um verbete, tem viragem intermissiva, viragem autoevolutiva, viragem tem um monte assistida, de viragem viragem do pra você. mega assediador, Olha ele só. escreveu. É a questão da virada de mesa, como a gente disse. Na Paradoxologia, página 8, quinta linha, poderia comentar o paradoxo do acalanto do trafar? Ah, sim, a pessoa, aquilo que eu comentei aqui durante a tertúlia, a pessoa tem até um certo orgulho do trafar, porque ela repete em todo o curso, eu sou uma pessoa muito egoísta. Ela tem um carinho todo especial por aquilo. E outra coisa, às vezes é uma doença que a pessoa tem, que ela trata como se fosse um bebê. A minha coluna hoje está horrível. Quer dizer, ela é minha, não vai sair, e ela está lá presente. Eu falo dela com tanto carinho, tanta intimidade, que eu faço um acalanto de uma coisa que é para tirar fora. Então, o acalanto do trafar é você começar a procurar soluções. Eu tenho um verbete chamado técnica da pesquisa antonimológica, né? Antonimológica. Eu expliquei que eu não estudo trafar, eu estudo qualidades que eu preciso adquirir. Então, a linha A é das qualidades que eu quero adquirir, a linha B é que é o trafar. Então, se é o egoísmo, põe o altruísmo em primeiro lugar. Nós vamos estudar altruísmo. Porque quem ficar só estudando trafar, vai ficar chamando assediador o resto da vida. Você tem que estudar a qualidade que você quer adquirir. É ela que precisa de massa crítica. O trafar você já está careca de conhecer, porque já tem. Não tem novidade. Então, você põe lá e conceitua o trafar. O que é o egoísmo? Vai lá no dicionário. Egoísmo, blá, blá, blá. Agora, o que é o antônimo? A gente usa muito mais o dicionário de antonimológico. Eu procuro usar, porque eu quero adquirir aquelas qualidades. Então, eu estudo o que eu preciso aprender, e não aquilo que eu já tenho e já sei que tenho. Na pensenologia, página 6, segunda linha, favor comentar sobre a autopensenização autocuroterápica. Ah, sim, nós estamos abordando isso também bastante no curso da autorreestruturação pensênica. Eu procuro soluções, eu identifico as patologias para procurar soluções. Imediatamente eu quero saber o que pode funcionar para atuar como antídoto daquela dificuldade. E isso é uma autopensenização autocuroterápica. Outra questão é o cultivo de um otimismo realista sempre. Então, o otimismo realista, para mim, ele triunfa sobre qualquer situação negativa. Pode vir o que vier, faça o que seja, não interessa, veio, caiu, desmanchou, eu vou lá e acho uma condição que não tem nada a ver com polianismo, porque é factível. Então, o meu otimismo é algo factível. Sabe por quê? Porque eu confio em mim, eu tenho autoconfiança. Se eu tenho essa autoconfiança, eu posso melhorar aquele aspecto que está prejudicando no momento. O paradoxo, né? Paradoxologia. O paradoxo de certas mudanças constantes podem ser mera fuga de autoenfrentamento. Eu comentei isso aqui no início, mas vale retomar que a pessoa mudar constantemente pode ser só que ela seja instável, que ela tenha uma labilidade parapsíquica, pode ser que seja uma pessoa volúvel, uma pessoa dispersa, que não fixa nada. É muito diferente da pessoa que vai selecionando. Então, ela escolhe o melhor em cada circunstância, ela vai passando de uma etapa para outra. A fuga é porque a pessoa quer mudar alguma coisa. Eu comento muito a questão do trabalho do voluntariado. Fui para trabalhar naquela área do voluntariado, mas eu pensei que era uma coisa, é outra. Além do mais, tem que lidar com aquelas pessoas complicadas. Então, acho que eu não vou ficar lá, não. Então, toda vez que surge o enfrentamento, ela cai fora. Então, mudança constante. Tem gente que aqui já passou por 56, nem tem 50. Acho que são 25. Mas ela já passou pelas 25. E não fica em lugar nenhum. O problema é de quem? Não consegue conviver com nenhum grupo, não consegue produzir nada, não consegue se fixar. Uma coisa é você estar num trabalho em que ele está sendo difícil para você, complicado, existe um holopensene anticosmoético, e você está numa fase de recim. Você vai mudar, você não precisa mais passar por aquele ambiente. Isso é muito diferente de estar constantemente pulando de galho em galho. Até a gente vê isso muito chamado buscador borboleta.
Aquele que já passou em todas as áreas. Trabalhou no Vale do Amanhecer, lá em Brasília, depois ele se fixou numa outra comunidade que não tem não sei aonde, depois ele agora foi para o interior de um outro lugar lá para trabalhar com um grupo. Ele está sempre buscando um novo guru, agora com os discos voadores, ele agora foi para a ufologia. Então a pessoa não tem lugar, ela não fixa nada. E isso pode ser uma fuga da autopesquisa. O problema está dentro dela e ela não enfrenta. Bem? Em parafatologia, página 7, sétima linha, a autodocilidade parapsíquica, resultado da pacificação íntima gerada pela recém profunda. Poderia esmiuçar esse construto? Sim, a docilidade parapsíquica, eu gosto muito desse termo, eu venho usando esse termo já há bastante tempo, porque eu entendi o que é ser dócil aos amparadores. Não quer dizer ser mosca morta, sangue de barata, entregue, mediunidade inconsciente, nada disso. Pelo contrário, quanto mais a pessoa é dócil parapsiquicamente, mais ela tem transes mentais somáticos, parapsíquicos, intelectuais, parapsíquicos, mais ela tem uma paracerebralidade avançada e ativa. Para isso, ela aceita essa condição da orientação do amparo e sabe reconhecer essa condição perfeitamente. Então, a docilidade parapsíquica é uma condição que eu vejo sine qua non para o desenvolvimento do parapsiquismo avançado, intelectual, mental somático, paracerebral. A pessoa é dócil à presença do amparo, ao trabalho com o amparo, à orientação do amparo. Professor Amalo, Pensenologia, página 6, penúltima linha. As tradições sociais bolorentas mantidas pela forma holopensênica doentia, impedidora de autorrenovações. Como driblar cosmoeticamente as tradições sociais bolorentas tão comuns na nossa sociedade? Eu vejo que isso exige uma paradiplomacia enorme, principalmente quando se trata do próprio grupo familiar, do núcleo familiar. É bem delicada essa condição de você rifar essas tradições bolorentas e essa forma holopensênica que ela é doentia, viscosa, e ela gruda na pessoa, e a pessoa não gosta daquilo, mas está ali, participa e faz. Eu resolvi enfrentar isso. Eu venho de uma tradição mineira, né? O mineiro é tão tradicional que ele acha que até existe uma qualidade chamada mineiridade. Eu até nem sabia disso, fiquei sabendo. Uma vez, quando eu estava num programa de rádio, fazendo um trabalho de esclarecimento pela conscienciologia, e um dos participantes tinha muito orgulho da sua mineiridade. E eu disse, olha, o meu caso é diferente, porque eu estou completamente recuperada. Então, é patológico. Então, eu vejo que eu não sigo essas tradições, eu tenho uma condição natural, até tive na minha infância, adolescência, mais uma rebeldia, que era a única forma que eu tinha de ir contra aquilo tudo. Mas eu chamava de sepultura do pensamento essa condição. Eu chamava de sepultura do pensamento. Esses hábitos de tradições, de formas holopensênicas bolorentas, eu tenho uma certa, vamos dizer, eu tenho uma repelência natural a isso, e faço isso com muita naturalidade, inclusive a crítica, e explico o porquê. Mas, para isso, você tem que ler bastante aquele dicionário de argumentos da conscienciologia. Se você quiser enfrentar as tradições bolorentas, leia bastante o dicionário de argumentos de conscienciologia, para você pegar o fino do fino na argumentação, na didática, na comunicação, para você falar claramente o que você pensa, aquela sinceridade estarrecedora, mas com o tom de energia positivo. Então a pessoa não fica aborrecida, porque você falou aquilo com toda clareza, com toda sinceridade. Aliás, eu acho que é isso que eu faço aqui sempre nos meus verbetes. Então, essa crítica é clara e límpida, e não é rançosa, porque não tem nenhuma condenação mental, eu não tenho nada contra. Eu morei em Barcelona, tradição catalã, do encontro todo sábado do rei Jaume com a princesa, com a rainha, não sei o quê, aqueles bonecos parecendo boneco de Olinda, e aquela dança deles que vai para cá e vai para lá, todo mundo assim parece meio formiga. E eu olhava aquilo tudo, aquilo, então folclore, a tradição, as pessoas precisam, ótimo, tirem bom partido, mas você não precisa. Se você já pode dispensar, dê o seu ponto de vista com franqueza, sinceridade e principalmente sem condenação mental. Porque
Porque a consciência é assim, ela deixa um mau hábito hoje, amanhã ela está criando uma associação contra aquele mau hábito, que ela acabou de deixar. Ela é tão próxima que ela já está contra. Então, quando a pessoa já está longe daquilo, ela não precisa ficar mais contra, ela simplesmente fala, olha, isso aí é uma coisa totalmente furada, cada um na sua. Entendeu? É o chimarrão sentado no chão, são os hábitos, as tradições bolorentas, que muitas vezes são os idiotismos culturais, que muitas vezes até comprometem a saúde física da pessoa. Então, a pessoa tem que fazer a checagem dos hábitos e tem que pensar assim, qual é o hábito que eu tenho, que se a pessoa criticar, eu fico danado da vida? Aí tem uma tradição bolorenta. Então, é pior do que o mosquito da dengue, você acha o ovo. Então, vai lá e acaba com isso, vira o pratinho, põe areia, pronto. Entrou areia, acabou. Entrou areia, acabou o mosquito da dengue. Professora Malo, parabéns pelo verbete. Na página 7, em parafatologia, de cima para baixo. A assistência, oitava linha, desculpe. A assistência recebida do amparo extrafísico, sempre dependente do nível de recim do assistente. Queria entender esse sempre dependente aí. É dependente no sentido assim, tudo depende da sua recim. Mostre a sua recim que o amparo virá. Quer mudar de equipe extrafísica? Mude você. Quer precisar de professor mais especializado? Recicle você. Fique mais sofisticadinha, mais avançadinha, que os amparadores falam, essa aluna já está um pouco crescidinha para sair do fundamental. Tira ela daqui, chama os professores agora para ela, que ela está precisando de gente mais especializada. Então, quem reclama, no sentido positivo, a presença de um orientador mais avançado, técnico, é a própria recim da pessoa que faz isso. A pessoa faz a recim, aquele amparador se afasta, porque tem um outro especialista naquela área que agora vai fazer a formação daquela pessoa. Então, um dos fatores muito positivos e prazerosos na questão do estágio da libertação é quando você percebe que a sua mudança temperamental, de fato, ela gerou uma mudança de equipex. Você está trabalhando com outra equipe. Não é a mesma que trabalhava. Nem na TENEPS, nem no cotidiano, nem até na parte da informacional, assim, da TARES, propriamente dita. Então, mudou a equipex é porque você mudou. Professora Malo, na mesma parafatologia, só que de cima para baixo, na linha 3, as parassincronicidades geradas pela viragem evolutiva. Quando a gente começa a fazer uma recim mais teática, mais visível, mais exposta, mais evidente, mais notória, você vê que começa a acontecer sincronicidades espantosas com você. Espantosas. Você está aqui, fala uma palavra, alguém te escuta não sei aonde, num outro continente, de repente a pessoa está aqui, mobiliza aquela pessoa, cria a sincronicidade com a pessoa. Entende? Então, os amparadores começam a criar, não é bem nenhuma sincronicidade. Eu falei, eu não chamo muito mais de sincronicidade ou parasincronicidade, porque é uma rede de acontecimentos que ocorrem em função daquela recim que você fez. Entende? Redor das parassincronicidades, por isso que eu fiquei pensando sobre isso. Ele falava sobre esse fato, né? Que vai juntando as coisas. Sim. Obrigada. Dentro dessa linha, mas voltando um pouco, você poderia aprofundar alguma técnica ou vivências com relação à questão das autorreciclogenias que você faz de vivências suas com a questão dos processos de superação para chegar à homeostase? Se teve situações que você teve que repeti-las para você chegar à homeostase, você trabalhou mais do que outras? Eu vou te falar de um livro, isso tudo que você acabou de falar ali, eu pus num livro chamado Autocura através da Reconciliação. Tudo que está lá é teático. Quando não era meu pessoal, eu ouvi de alguém que foi em função daquilo que nós estávamos falando. Então, eu vejo assim, a minha intraconsciencialidade, ela é transformada em palavras, não só em pensenes. Ela se transforma em palavras e as palavras de faladas passam a escritas, ou de escritas passam a faladas. Eu faço essa condição, porque nós pensamos 100%. Na hora de
falar, já sai uns 70. E na hora de escrever, quando muito, sai 30, não chega nem a 50. Porque a palavra certa, correta, então o estudo das palavras, vamos dizer assim, a concretude da palavra, o sentido dela mais profundo, fica cheio da energia que você quis traduzir daquele pensamento. Por isso que o livro vai cheio de energia. Então você pôs ali a sua vivência naquela palavra. Daquilo, a pessoa lê, ela recebe aquele processo de energia. Muito do esclarecimento que um livro presta foi a vivência do autor impregnado nas palavras, que foram pensamentos, experiências faladas, comentadas e depois escritas. Então tudo vem nessa, é uma tradução simultânea do que você vai vivenciando e escrevendo. A primeira pergunta que eu faço é assim, Conceição: eu não sou a primeira consciência no mundo que está passando por isso. Se vocês podem me dar mais informação a respeito desse problema? Então, gente, quem procura acha. Eu não sou o centro das atenções do universo. Isso não acontece comigo, porque não tem a vitimização. Tem a autobenignidade. O que acontece comigo já aconteceu e vai acontecer com milhões de consciências. Então, existe uma massa informacional sobre esse tema que eu não domino. Então, eu vou procurar. Como? Escrevendo. Estudando, escrevendo, escreve, estuda, escreve. Por isso que eu leio 50 milhões de teorias, de tudo quanto é lado, que eu posso. Você pode ver as minhas referências bibliográficas de livro, tem mais de 400 livros. Eu li opinião sobre aquele assunto de centenas, milhares de pessoas, para chegar a um consenso que parecia comigo. E eu escrevi daquele modo. Há situações em que fica mais difícil a reciclagem. Isso estaria ligado diretamente à questão da reciclagem com o temperamento? Tudo que está muito difícil está no temperamento da pessoa. Quanto mais difícil é, mais pertinho do temperamento, da própria natureza da consciência. Se aquilo está difícil demais, imagina quantos milênios a pessoa não arrasta aquilo, para ficar daquele jeito empedernido. Empedernido significa feito pedra. Ficou empedrado é porque está há muito tempo. Então ela precisa se esmerar dentro daquela linha. Às vezes pegar um trafal que a pessoa não possui é mais interessante, dá mais resultado do que ficar fazendo a caça ao trafar todo dia, bate nele mais um pouco. Você tem que ir atrás da qualidade que não tem. Vamos supor, a pessoa é inibida, reprimida, presa, não consegue transmitir as suas ideias. Às vezes um nível de ansiedade altíssimo, mas parece um lago plástico. Você olha a pessoa é uma calma. Calma. Tem um monstro de Loch Ness dentro daquela lagoa. Não pôs nem a cabeça de fora. O dia que puser, vai ficar difícil. Vem todo mundo fotografar. Então, antes que venha, você mesmo escreve. Quais são os seus monstros de Loch Ness? Malu, nessa questão de você adquirir técnicas para você chegar à autorreciclagem e um estado de superação homeostase. Sim, vamos simplificar? Faça. Faça. Vai que as coisas vêm. Não fique esperando ter a técnica ideal, ter o caminho todo bonitinho. Isso era muito bom na religião, o caminho das pedras, que não existe. A pessoa tem que fazer o seu caminho das pedras. E são pedras. E ela tem que ter confiança para pisar, mesmo quando ela não está vendo a pedra. Então você dá um passo de uma coisa que já acabou, que está para trás, a ponte caiu. Na frente não tem nada, você pode talvez chegar do lado de lá. Mas você tem que fazer o movimento com o pé. Você pode pisar no vazio? Paciência. De vez em quando é assim que acontece. Então não adianta ficar querendo, vamos dizer assim, aprofundar um nível que, mas como? Se eu tiver uma técnica, se eu tiver o caminho certinho, se alguém me falar tudo que eu tenho que fazer, aí eu vou fazer a minha autossuperação. Isso é religião, chama religiosidade. Querer certezas para só aí se movimentar é o caminho da religiosidade. Então a pessoa já descobriu uma pérola. Ah, na minha paragenética tem uma lavagem cerebral religiosa. Eu preciso combater isso. Se eu combater isso, tudo vai fazer sentido. Então não fica esperando a técnica ideal, a perfeição, aquele verbete que você vai ler, que vai ser uma verdadeira receita de bolo. Você vai pegar, agora ela fez isso, então eu vou fazer também. Vai lá, põe. A receita nunca dá certo, mesmo quando você repete bonitinho, igual ela apareceu na televisão. Dá errado, porque o leite azeda, entendeu? O ovo estava podre. Acontece coisas na vida da gente. Assim. Malu,
Aqui, eu fiquei pensando sobre a questão da mudança do temperamento e o autodesassédio, que a gente pode, às vezes, confundir. Então, você tinha um traço ali, vamos dizer, de irritabilidade, alguma coisa assim relacionada. Uma coisa não está separada da outra, né? Elas estão juntinhas, assim, irmãs gêmeas. Autodesassédio do temperamento. Quando se fala em autodesassédio, na minha percepção, você está mudando ideias arraigadas, sinapses com radicais livres. Você entendeu? Tem que tomar muito ômega 3, vai atrás, muito salmão. Muita complementária. Muita complementária. Então é como se fossem sinônimos, nesse caso. Assim, eu fazendo esse autodesassédio, eu estou promovendo essa mudança do temperamento? Se você estiver mudando o temperamento, você provoca o autodesassédio. Vamos botar o contrário? Eu me sinto mais confortável. Um hábito que a pessoa tem há vidas. Vamos supor um hábito assim, miserê. A pessoa tem medo de morrer na miséria ou passar fome. Porque isso aconteceu no século XII, mas ela não sabe que nós estamos no século XXI. E a paragenética não tem cronologia, ela não tem calendário. Então, ela não sabe. Então, a pessoa pega, não dá nada, mão fechada, mão de vaca, jararaca no bolso, aquela coisa triste. Então, ela tem que pensar, gente, há quantas vidas que eu sou assim? Isso não é coisa de agora. Não adianta falar que já foi judeu, não, porque aqui todo mundo foi. É só olhar no dicionário dos seraditas, sefaraditas, que você encontra seu sobrenome lindo e belo lá. Então, veja, essa pessoa tem um traço paragenético, temperamental, muito grande em relação ao dinheiro, ao bem material. Ela recicla isso, ela faz o desassédio. Ela muda isso, ela começa a ser generosa, a se desprender. Eu gosto mais da palavra desprendimento do que desapego, porque o desapego tem como sinônimo também desprezo, eu não gosto dessa palavra. Eu acho que a mais adequada é desprendimento. Então, a pessoa vai aprender a se desprender de coisas físicas e materiais, ela está mudando o temperamento da consim miserê para a consim generosa, lade. Entendeu? Isso é temperamento, isso é desassédio. Então, o desassédio vem no bojo, porque tem aquele desassédio que só tira o mosquito. Quer dizer assim, fez o estado vibracional, afastou aquela consciência doente, mas a pessoa continua mesquinha e avarenta do mesmo jeitinho que ela era. Não mudou nada. Entendeu? Ela precisa mudar a avarice dela, para ela mudar o traço temperamental. É que aí é um ciclo, né? Depois que muda o temperamento em algum aspecto, vem o autodesassédio em relação àquele aspecto, aí você já tem que fazer um outro movimento, que aparecem outros. É, o tapete de Penélope nunca termina. Tudo bem, então? Malu, na trinomiologia, você podia aprofundar o trinômio central extrafísica da verdade, central extrafísica da fraternidade e central extrafísica de energia, fazendo um link com o curso Autoreestruturação Pensênica? Sim, nós vamos dar técnica, que pelo menos foi a que eu empreguei a partir de 2011 para cá, eu passei a usar essa técnica, e ela realmente dá resultados muito bacanas para a pessoa aplicar todos os dias. Eu me habituei, criei o hábito de evocar centrais extrafísicas de acordo com o tema que eu estava trabalhando. Lembrando que o PEN, o SEM e o N podem se conectar diretamente com as três centrais. Ideia, ver ponto, fraternidade, sentimento, energia, energia. Então, se existe essa correspondência, e o holossoma tem paracérebro, mental soma, psicossoma, soma, energossoma, então também dá para fazer essa correlação. Você pode unir o útil ao agradável. Pega o holossoma, com a sua consciência lá dentro, e começa a evocar as centrais como pseudópodes seus. Pseudópodes. Sai aquele braço, sai aquele outro, sai aquele outro. E você, tudo que você faz, você lembra, evoca intencionalmente esses, vamos dizer, essas potencialidades que estão aí à nossa disposição. É nisso que eu penso quando falo isso. E o restante, façam o curso. Não tem vaga, só em setembro. Então, mas já fica na expectativa, né, de fazer o próximo curso. Malu, tem umas duas perguntas aqui que vêm de Portugal para você. Então, a primeira você já respondeu, mas exatamente por causa de fuso horário, então eu vou te fazer de novo, tá? É sobre a lei da perenidade dos afetos.
gosto muito dessa lei, eu mesma que escrevi isso, porque o meu código pessoal de cosmoética, ele é baseado em princípios e leis. Eu pus tudo baseado em certos princípios e leis. E uma delas é essa, que eu criei, a lei da perenidade dos afetos. Porque a gente não consegue manter em dia, às vezes, todas as amizades, todas as relações. Às vezes você passa um período cultivando mais uma, depois mais outra. O positivo é que, às vezes, você tem amizades multimilenares que você encontra aquela pessoa num encontro de destino uma única vez e você retoma o assunto de onde você parou com aquela pessoa. Que a intimidade é a mesma, a confiança é a mesma, o bem-estar é o mesmo, você sabe o que esperar, não tem golpe baixo, não tem surpresa desagradável, tem uma lealdade, tem uma amizade recíproca, tem um comprometimento, vamos dizer, de amigos realmente sérios. Então, você vê que essa lei da perenidade dos afetos é o que você conquista em termos de reciprocidade afetiva, você continua só cultivando e aumentando. Eu vejo nisso o caminho da autotransafetividade. Na Mega Pensionologia, página 6, segunda linha, poderia comentar autorreciclogenia, libertação evolutiva? É a Mega Pensene, né? Mega Pensene. Autorreciclogenia, sim, porque eu faço uma associação muito grande da autorreciclogenia com a mudança real de temperamento e o estágio evolutivo da libertação. Quando você faz uma mudança temperamental consistente e notória e clara, multidimensionalmente falando, é porque você aprofundou a auto-recim de um nível bem avançadinho, lá no paracérebro. E isso te conduz ao estágio evolutivo da libertação. Olha, recordando, nós temos a interprisão, que é o primeiro estágio, pessoa colada nos outros colegas, não consegue se libertar. Depois a vitimização, quando ela começa a andar e tudo dá na cabeça dela, porque ela começou a andar, só por isso. Depois vem a recomposição e ela começa a entender que ela precisa consertar aqueles desmandos. E o quarto é a libertação. É quando você fez as recomposições, continua fazendo, não só nessa dimensão, em outras dimensões. Consciências que você nem encontrou ainda nessa vida, mas que tem repercussão a partir dos seus atos autorreciclogênicos. E a partir dali você tem dos amparadores uma liberdade maior para agir. Você tem mais defesa contra assédios, óbices e travões que anteriormente impediam o seu crescimento. O conflito íntimo é um mega travão para qualquer pessoa. Conflito demais é mega travão para tudo, não desenvolve nada. Não adianta querer acobertar aquilo, que aquilo vibra o tempo todo, está vibrando aquele som. E esse som é um GPS que chama as consciências doentes relacionadas àquele conflito. Em Fatologia, na página 7, de cima para baixo, 12ª linha, a importância dos dicionários cerebrais robustos qualificando a autocognição. Eu queria saber assim, como fazer para qualificar essa autocognição. De que forma é essa questão? Ler. Escrever. Estudar, até faltando 5 minutos para a cremação. O que eu posso falar? É a receita que eu tenho. Eu faço essa receita. Eu aplico isso. Eu estudo, leio, pesquiso, escrevo. E nos intervalos, como, durmo, passeio, vejo as pessoas, tudo. Dá para fazer tudo. Dou aula. Posso aproveitar? Nessa mesma fatologia, a 8ª linha de cima para baixo. O diferencial da erudição autopesquisística afiançando a força presencial. A força presencial vem da robustez do paracérebro da pessoa, né? E a robustez do paracérebro tem a ver com a autocognição, com a cognição da pessoa. Tudo que a pessoa já aprendeu nos múltiplos egos, das múltiplas vidas que ela tem. Então, a recuperação de cons magnos significa você fazer a recaptura da sua sabedoria ancestral, aquela que ficou lá nas outras vidas. A autorretrocognição, quando ela é voltada ao desempenho mental somático, nem sempre é, né? A maioria é de base emocional mesmo. Mas quando a autorretrocognição ela vem na linha
da mental somática, do paracérebro, da cognição, você quer recuperar o que você sabia antes. É isso que você tem interesse. Você não tem interesse em achar aquele tesouro, aquela coroa, aquele não sei o quê. Isso tudo perda de tempo. A gente quer achar as bibliotecas que deixou para trás, as coleções que deixou para trás. Eu tenho o privilégio de ter feito isso. Eu tenho esse privilégio de ter recuperado a minha biblioteca, porque ela está intacta, ela existe até hoje. E eu recuperei. Eu recuperei a minha correspondência de uma vida inteira. Então, eu tenho uma condição assim de pesquisa bem abrangente. Então, na biografia passada, já existia esse traço da erudição, da pesquisa ampla, universalista, polimática. E é isso que eu estou tentando recuperar e trazer para cá. E é uma vantagem tanto. E o autodidatismo permite isso, na verdade. Isso, agora pode falar. Vai ter agora o curso sobre como escrever dicionários, né? Final de semana, agora junto com o seu curso. Sai muito bem, ó, como escrever dicionário. Pois é, isso que eu queria perguntar, né? Acho que isso também é uma forma de ajudar, né? Nessa parte aí. Mas ler e escrever diariamente supera qualquer curso. Porque você tem um autocurso a vida inteira. Eu sigo um curso meu a vida inteira. E o meu currículo é super apertado. E todo dia entra matéria nova, todo dia entra matéria nova. Então, isso me põe sempre up to date, quer dizer, em cima do lance, pronta para qualquer coisa. Alguma pergunta? Não estou vendo aqui. Vou te fazer uma pergunta, Malo. Pois não. O paradoxo da insegurança relativa. Não sei se foi, eu não me lembro se foi perguntado, não. Eu vejo assim, Rosa, que o parapsiquismo, ele te mostra claramente que a gente vive uma segurança relativa, porque nós estamos sujeitos a diversos estímulos e situações. Você quer dar um determinado passo mais avançadinho, assume uma tarefa mais complexa e você nota que você fica numa linha de risco, porque é uma coisa nova e, às vezes, não só por causa de você, por causa do esclarecimento que você vai prestar com aquilo. Né? Os assediadores têm muita preocupação com a magnitude das coisas. Se o esclarecimento é para tem um nível de assédio. Se é para 1 milhão, tem outro nível de assédio. Então, quando você vai fazer um trabalho de esclarecimento para milhões, é claro que o interesse extrafísico em derrubar e calar aquilo é muito maior. Então, nós vivemos num período, num processo de insegurança relativa em função disso. Porque não pode jogar tudo nas costas do amparo. O amparo vê, o amparo resolve, o amparo... Não, o amparo te deu a oportunidade. Olha, estão te dando a oportunidade de fazer um esclarecimento em larguíssima escala. E você poder bancar isso e fazer o ressarcimento em alto nível para justamente se libertar. O estágio da libertação, ele tem um preço. Ele implica quantidade? Implica. Qualidade? Também. Os dois. Não é uma só qualidade e não ter quantidade. Precisa ser o bom, o melhor, muito. O bom, o melhor, o ótimo, muito. Se você consegue unir essas 4 variáveis, você entra nessa linha. Então, eu vejo que é por aí essa insegurança relativa, e ela é até agradável, eu não acho ela ruim. Os atores, antes de entrar em cena, no teatro, eles sempre relatam aquela sensação que eles têm, né? Um frio, que depois, quando estão ali no teatro, aquilo passa. A evolução sempre dá um certo frio. Os americanos gostam de falar de borboletas no estômago. Bom, tudo bem, eu nunca comi borboleta, mas pode ser, né? uma metáfora. É porque eu fiquei pensando, a insegurança, a princípio, a gente pensa que ela é absoluta, então, quando coloca um relativo, vira um paradoxo. É isso que eu fiquei pensando. E é complexo isso, hein? Você sabe que tem uma insegurança relativa implicando naquilo, mas a comodidade, o bem-estar que você tem de estar naquela linha de experimentos é muito maior do que qualquer desconforto ou preocupação com a segurança. E não é uma questão de que a providência divina resolve tudo. Vai atrás disso, vai ver onde que vai parar. Então, o que provê a sua segurança é você mesmo. Você é o seu arrimo, né? Você é o seu arrimo e faz o melhor. E se tiver que passar por alguma contingência, ou até de dessomar, ou o que seja, vai fazer parte do contexto. Não dá para ser diferente. Então, a vida é de uma insegurança relativa permanente, né? Permanente. Qualquer segundo você sabe que isso pode mudar. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que aqui tem a teoria da inseparabilidade grupo kármica. Sim.
Por que você colocou essa teoria no contexto da potencial autorreciclogênico? Porque eu vejo que não adianta fugir do problema, né, Rosa? A inseparabilidade grupo kármica, ela é demais. Ela atua em todas as frentes. Então, a gente foge de resolver aquela pendência com aquela família atual que tem, com aquele núcleo grupal nuclear, aquela família nuclear, e, no entanto, essa mesma família pode estar lá na frente, no seu renascimento próximo, na sua ressoma, te esperando da mesma forma. Então, essa lei da inseparabilidade grupo kármica, e tem a separação evolutiva. Eu também abordei esse paradoxo no meu livro Autocura através da Reconciliação. Eu considero a inseparabilidade grupo kármica, ela existe quando ela está ainda muito vinculada interprisão, vitimização e a própria recomposição. Mas depois vem uma separação evolutiva, que é o sobrepairamento. Você convive com o mesmo grupo, mas a sua posição nele lá é completamente diferente. Você compreende as deficiências e compreende o seu papel ali. Isso é muito importante. O que eu estou fazendo nessa família? Por que eu nasci nesse grupo? A compreensão dessa pergunta, ela é muito importante no processo da libertação grupo kármica, porque não adianta descartar os membros, vamos dizer, desviados, ou aqueles que apresentam uma anticosmoética maior, porque eles estarão na sua linha de conta lá na frente da mesma forma. Então, vale a pena entender esse mecanismo de estar naquela posição, para a gente saber, não, eu estou nessa posição porque eu preciso dar o exemplo melhor. Se eu fizer a parapedagogia do exemplo, eu vou me libertar desse grupo, sim. Então, há uma inseparabilidade e, ao mesmo tempo, uma libertação. É um paradoxo. É um paradoxo. Você está inseparável deles, porque faz parte do processo. E a mudança, pelo que você falou aí, a mudança é na questão de onde é que estão as necessidades de reciclagem. Eu acho que na libertação a necessidade da reciclagem está mais na... Fica clara. Fica clara do outro lado de você. Fica. E antes, a necessidade é você. É você. Então, depende de você. Se você mudar, o resto melhora. Se você aceitar aquela condição, todos ganham. Então, eu vejo, assim, essa condição muito paradoxal dentro do nosso trabalho, que o exemplo é você. Quem tem que dar o passo é você. Não existe ninguém fazer aquilo no seu lugar. É como a Proex. Quem cria a sua Proex é você. Existem linhas gerais, mas quem cria é você. Porque você vai aceitando os desafios, eles podem passar numa outra etapa. Às vezes você vai além, é o completismo existencial. Às vezes é o incomplexo. Então, depende como você se desloca no grupo. Mas esse grupo é tão pouco evoluído. Por quê? Porque eu também não sou. Se eu der um passo à frente, eu dou o exemplo, eles também caminham. Então, essa coisa intrínseca entre a libertação e as outras fases da evolução, você muda a sua compreensão do seu papel. E tudo muda por causa disso. Esse é um dos motivos pelo qual serenões que já estão com possibilidade de virar CL ainda não saem, porque eles sentem essa inseparabilidade, porque o exemplo deles ainda pode ser útil para me ajudar, para ajudar você. Então, o passo que ele dá na evolução, eu recebo o efeito halo, eu também cresço. Quando ele muda, eu também mudo, eu também melhoro, se eu quiser. Malu, tem 1 minuto, aliás, menos de 1 minuto. Se você quer comentar a frase enfática ou comentar alguma outra coisa que você queira comentar para a gente Não, só quero agradecer, Rosa, a oportunidade de estar aqui falando sobre essa temática mais uma vez. É um privilégio. E lembrar aqueles que ainda não sentaram nessa cadeira para defender um verbete da sua teática intraconsciencial, vale muito a pena fazer essa aposta, porque os amparadores não te deixam de lado, eles valorizam esse depoimento pessoal. Só isso, obrigada. Tá bom, a gente agradece, parabeniza a professora Malu Valona. Obviamente, a gente está aguardando aí os próximos verbetes, né, professora Malu? A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, as energias, as trocas aqui de energias, aos nossos teletertulianos também. Aguardamos todos vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque, como eu sempre digo, são vocês, tertulianos, teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que dão aí a movimentação, que fazem a movimentação do nosso debate. E aí a gente passa agora para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 57 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online.
Hoje teremos 4 recados. A Maria com o curso Verbetografia, a Meracilde Acoplamentarium, a Patrícia com ECP2 e o Amin com a Escola de Parapsiquismo e Mapeamento da Sinalética. Olá. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida os tertulianos e tertulianos para o curso online de verbetografia, no período de 25/2 a 19/5, horário das 19h30 às 21h30. Inscrições na recepção do CAEC e pelo telefone 045 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Nós temos também algumas vantagens de fazer esse curso: entender a lógica e a estrutura do verbete, participação com o seu verbete na Mega GESCOM, grupal da Conscienciologia, promoção do auto e heterodesassédio mental somático. Envie as suas propostas de títulos antecipadamente para títulos@enciclosapiens.org, otimizando e aproveitando o curso. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje, no verbete, foi falado muito sobre a escrita. E eu quero lembrar uma frase que a Malu falou: escrever conscienciologia é se passar a limpo. Então, eu estou aqui convidando você que está escrevendo ou que quer escrever para fazer o acoplamentário na temática da escrita. Nós teremos esse acoplamentário no dia 29, 30 e 31 agora de janeiro, ou seja, na semana, não nesse final de semana, no próxima semana. Nesse acoplamentário, como ele é um acoplamentário temático, nós teremos os campos, naturalmente, do acoplamentário, mas nós teremos também campos de escrita, com a participação da equipe especialista em escrita da Uniescom. Então, se você se afiniza ou se você quer otimizar a sua escrita ou começar a sua escrita, sinta-se convidado a participar desse acoplamentário. Obrigada. Boa tarde. Eu vim aqui hoje para informar a vocês sobre as primeiras datas dos SCP-2 que vão acontecer em 2016, para que você possa estruturar as suas recins aproveitando o ambiente bastante propício dos cursos que é o CP2, extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. É aquele curso que acontece aos finais de semana, de imersão no hotel, onde existem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que funcionam como portais interdimensionais que nos favorece percepção das recins necessárias, de insights para como realizá-las, também ajuda a irromper, né, as nossas autopercepções, e como disse a Malu no verbete de hoje também, né, aproveitando, ele permite aquele silêncio mental que é bem propício ao sobrepairamento existencial. Então, os primeiros cursos vão acontecer no Rio de Janeiro, de 11 de março a 13 de março. O EPICOM será o professor Mário Oliveira. Em São Paulo, 15 de abril a 17 de abril, com o EPICOM professor Alcir Alves. Em Foz do Iguaçu, 29 de abril a 1º de maio. O EPICOM será o professor Marcelo Silva. Em Porto Alegre, 6 de maio a 8 de maio, com o EPICOM Alexander Stein. Em Curitiba, 13 de maio a 15 de maio, com a professora Cristina Aracaki. Em Brasília, 29 de julho a 31 de julho, com o professor EPICOM Pedro Fernandes. Então, estão todos convidados e aproveitem as oportunidades da SCP-2. Obrigado pela atenção. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 5ª turma, que vai ter início em 18 de julho. Essa modalidade ela é composta de 3 módulos, que acontecem em julho,
de 2016, depois janeiro e julho de 2017. Esses módulos, eles têm duração de 5 dias, eles são mais práticos e menos teóricos, e nós usamos uma metodologia inovadora, que é baseada em competências, no desenvolvimento de competências parapsíquicas, que é uma proposta que foi adaptada da pedagogia convencional para o parapsiquismo. Então, ela estabelece uma aprendizagem progressiva, nós começamos com competências iniciais e vamos aumentando o grau de dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, se trabalha atenção dividida, parapsiquismo impressivo, clarividência, telepatia, acoplamento, assim, desassim, e no final lá as mais avançadas, como encapsulamento, escagem, semipossessão benigna e o pré-epicentrismo. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAE, que a gente pede que não deixe para a última hora, porque são apenas 25 vagas. A gente trabalha bem com turmas pequenas. Então é só procurar a recepção do CAE, que o telefone 3525-2652. Um outro curso que nós queremos divulgar é o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica, que vai acontecer aqui no CAEC nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2016, agora no mês que vem. Então esse curso ele também é teórico e prático, ele tem dinâmicas, ele tem aulas teóricas e workshops. Então ele é ministrado pela professora Sandra Tornieri, que é autora do livro O Mapeamento da Sinalética. Só para vocês terem uma ideia, alguns tópicos aqui: sinalética da evocação pensênica, sinalética da presença do amparador, utilidades da sinalética, parafisiologia da sinalética e outros itens a mais. Então, quem tiver interesse, também é um curso que vai acontecer aqui no CAEC, é só procurar a recepção do CAEC, telefone 3525-2652. Tá? Obrigado a todos. Para amanhã, teremos o verbete Irmãos Intermissivistas, especialidade Grupo Karmologia, e a verbetógrafa Michele Gianni. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.